Eu não ia contar para vocês não, né? Mas o João já falou, é minha primeira vez. Tô brincando, viu, gente? Eu ia contar sim. Mas isso aí não é importante não. O importante é a gente estar aqui todos reunidos. Isso que é importante e é o que Deus, o que Jesus espera de nós. Eu estou aqui hoje para a gente fazer uma reflexão. E nós vamos falar hoje sobre o sentido da vida. Parece já um tema meio batido, mas às vezes escapa certas coisas e que são importantes. E para falar sobre esse tema, eu vou começar contando uma história de um jovem que viveu nos Estados Unidos. Esse jovem tinha mais ou menos 40 anos. Ele era muito bem sucedido, já tinha uma boa profissão, estava bem financeiramente, que nem a gente costuma dizer, resolvido na vida, é assim que a gente diz, quando nós estamos bem materialmente, né? Ele estava bem materialmente, só que ele tinha uma profunda tristeza que consumia ele todos os dias e que ele não conseguia resolver e tirar dele essa tristeza. E isso foi deixando ele cada vez mais perdido, a ponto de pensar em suicídio. E esse jovem, embora com esses pensamentos, mas ele era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e ele tinha em volta dele espíritos de luz que começaram a inspirar nele para que ele tinha que tomar certas atitudes. E veio um pensamento nele: não é possível que só eu tenho essa tristeza. Eu quero descobrir o que as outras pessoas também sentem. E ele começou a escrever para várias autoridades. Escreveu mais ou menos umas 140 cartas, para que essas autoridades, que se sentiam melhor do que eles, pudessem explicar para ele como que era a vida para elas. Porque ele sabia que elas viviam melhor do que ele. Elas não sentiam aquela tristeza, aquela angústia que ele tinha. E entre essas autoridades tinha presidentes de França, da Hungria, da Dalai Lama, autoridades mesmo. Que ele começou até a suspeitar que ele não ia receber as respostas. Mas, para surpresa dele, ele recebeu. Quase todo mundo respondeu. E foram respostas belíssimas. Em que a vida era maravilhosa, que a vida tinha muito sentido. Isso fez com que ele mudasse de comportamento, que ele juntasse todas aquelas cartas e escrevesse um livro. E a partir disso, ele mudou a vida dele. Ele escreveu esse livro e com o lucro desse livro, ele reverteu para entidades para poder ajudar pessoas que também viviam depressivas, que viviam angustiadas e que não tinham condições de se tratar. Aí, a gente pode se perguntar, a partir da história desse jovem, se hoje a gente chegasse em casa e recebesse uma carta e tivesse que responder,
qual é o sentido da nossa vida, qual seria a resposta que a gente daria? Eu sei que cada um vai ter uma resposta diferente, porque nós não somos iguais, que Deus exatamente fez cada um diferente do outro. Não tem uma pessoa aqui igual ao outro. Cada um vai ter uma resposta. Mas o sentido da vida de cada um muitas vezes se perde por conta do que está acontecendo no mundo hoje. Olha como nós vivemos num mundo de enganação. Eu tenho uma amiga que foi fazer uma viagem e eu vi as fotos, uma maravilha, bebida, comida, fotos maravilhosas. Aí quando ela chegou de viagem, eu falei, nossa, tua viagem estava uma delícia, né? Maravilhosa. Ela falou, não. Eu falei, mas como? Foram as fotos que eu vi, que você postou, mas não estava. A viagem foi péssima, minha filha ficou doente, ela foi internada, eu não gostei da pousada que eu fiquei, eu não gostei do lugar que eu viajei. Por que as pessoas se enganam a esse ponto para mentir nas redes sociais? E por conta dessa enganação, tem muita gente que acredita em toda essa fantasia que se tem em Instagram, Facebook, TikTok, tem mais lá o que eu não conheço todas, porque eu não sou muito disso não, meu gente, eu sou meio... Tenho só Instagram porque eu gosto dos netos, quero ver os netos, só por isso, viu? Nem pensa em ver alguma coisa que eu posso que eu não sei. É só mesmo para eu ver meus netos. Então você está vendo como que a vida, as coisas que envolvem o ser humano hoje, vai fazendo com que a vida vai perdendo o seu verdadeiro sentido. Essa enganação que tem hoje na sociedade, de mostrar uma coisa perfeita que não existe. Outro dia, eu me surpreendi com uma pessoa que veio me falar que estava se separando. Eu falei, mas não era isso que você passava na tua rede social, parecia um casamento perfeito. Ela falou, mas não é. Não era nada daquilo que eu postava. É isso daí que a gente tem que parar de fazer. E é isso também que nós aqui, que não fazemos, temos que parar de dar valor. Que tem muitas pessoas, e principalmente na camada mais jovem, que valoriza isso. Os adultos ainda são mais capazes de avaliar e de perceber que isso não é uma coisa necessária, ou até mesmo nem boa, para a nossa vida, para os nossos valores. Mas um jovem, às vezes, não. Às vezes vê lá a menina bem vestida, o menino lá todo, né, com aqueles músculos, aquelas coisas, e acha que isso é tudo muito bom. E às vezes essa pessoa está numa angústia profunda. E às vezes esses jovens, muitas vezes que postam isso, estão até em ponto de suicídio. Então, nós precisamos parar, refletir e buscar o verdadeiro sentido para a nossa vida. E aonde é que a gente pode buscar isso? Só tem somente em um lugar, em Deus. Da forma que Jesus veio nos ensinar, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, da
dos seus ensinamentos, dos seus evangelhos e da prática, é lógico. Não é só ficar no papel, só estudar, é vivenciar. Ah, então eu tenho que sair com uma Bíblia na mão, sair pregando? Não. Começa em casa mesmo. É em casa que a gente começa a evangelizar. No trabalho, então, nem se fala. O trabalho é um lugar complicado. E é aí que a gente coloca em prática aquilo que Jesus ensina. E é isso que dá sentido na vida da gente. Porque senão a gente se perde nas coisas materiais. A gente começa a dar mais valor naquilo que é material do que naquilo que Jesus veio ensinar. A ponto de, que nem esse moço da história, de ter muitas pessoas que têm coisas materiais, só que aí já nem isso daí ajuda ou fica mesmo sem valor nenhum, porque a tristeza é muito maior, a tristeza consome, a angústia consome. E aqueles que não têm se perdem ainda mais, porque nessa busca desenfreada pelas coisas que a mídia impõe, que as redes sociais impõem, da procura daquele corpo mais bonito, daquela roupa mais bonita, daquilo tudo que se faz, aquela propaganda para poder vender, principalmente para poder vender, as pessoas não buscam Deus. A vida fica vazia. Aí as pessoas perdem completamente aquele estímulo. Aí aquele que tem dinheiro, ele fica angustiado e não acha sentido na vida. E aquele que não tem, ele fica revoltado, porque ele se acha uma pessoa injustiçada, até mesmo por Deus. Acho até que Deus não deu a oportunidade que ele devia ter. E a gente vai se perdendo nesses caminhos. Para a gente encontrar o sentido da vida, a gente precisa também, principalmente dentro da doutrina espírita, não que nas outras religiões não se encontra, é claro que se encontra. Aliás, para Deus não tem religião. A religião de Deus é o amor. Qualquer religião salva, mesmo aquele que não tem e que for uma pessoa boa, ele vai se salvar. É claro que a religião serve como um guia para nós, né? Nos ajuda, nos auxilia. Mas, dentro da doutrina espírita, quando a gente vai reencarnar e a gente pede, às vezes até implora para voltar, porque a gente quer evoluir, a gente precisa dessa evolução, porque quando nós somos criados, quando Jesus cria o nosso espírito, nós somos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo de evoluir, de progredir. Aí a gente vem para essa vida e começa a fazer certas coisas, volta para o plano espiritual, aí viu que o que fez não é certo e precisa voltar. Porque é só aqui, reencarnando, que a gente consegue realmente a evolução espiritual. Aí a gente vai lá e faz um plano. E nesse plano, a gente promete certas coisas. Olha, eu quero voltar com certa família, com certa mãe. Sabe aquela história de não pedir para nascer? Que lá é tudo mentira, viu? A gente pede para nascer. E às vezes pede para nascer até em determinada família. E é permitido. Só que quando
a gente chega aqui, tem um esquecimento, que a gente precisa esquecer. Imagina se a gente lembrasse de todas as coisas ruins que a gente fez em outras vidas. Seria insuportável, né? Seria muito difícil da gente conseguir evoluir. Então tem aquele véu de esquecimento. Aí a gente começa a se distanciar daquele plano que a gente fez lá, que é o plano reencarnatório. E muitas vezes essa angústia, essa tristeza que a gente sente é justamente porque a gente está se perdendo daquele plano que a gente fez lá, juntos com os nossos espíritos superiores. Quando a gente quis reencarnar para resgatar tudo aquilo que a gente tem que resgatar, porque ninguém está aqui no mundo de expiação e prova aqui, né? Nós estamos aqui porque nós somos pessoas que têm coisas para resgatar, né? Todos, exceto um Chico Xavier que veio com uma missão, ou com outros, mas a maioria de nós estamos aqui para resgatar aquilo que nós não fizemos corretamente em outras vidas. Mas essas tristezas, geralmente, gente, essas angústias, vêm justamente da distância que a gente tem desse plano reencarnatório. Então, a gente precisa meditar muito e ver aonde que é que nós estamos precisando rever na nossa vida para poder voltar a caminhar, a trilhar nos ensinamentos de Jesus. E para buscar um novo sentido para a nossa vida. É muito difícil, às vezes, porque todo mundo tem problemas. Às vezes eu estou aqui falando e vocês estão aí pensando, mas eu tenho problemas graves na família, outros eu tenho problemas graves financeiros, outros eu tenho problemas graves no trabalho. Mas é exatamente, às vezes, esses problemas todos que nós temos, é exatamente isso que vai fazer com que a gente evolua. Às vezes é necessário passar por esses problemas. Às vezes os nossos problemas de saúde são necessários. Então Deus quer ver a gente sofrendo? Não é que Ele quer ver a gente sofrendo. Mas tem situações que nós temos que resgatar. E não há resgate sem sofrimento. Agora, se a gente ficar nesse plano aqui, sofrendo e reclamando, aí vai ser difícil o resgate. Aí a evolução fica complicada. Mas Jesus e Deus Pai Criador é misericordioso. O que importa é a gente estar no caminho. Se a gente estiver tentando, já é uma grande coisa. Porque santo ninguém é, gente. Ninguém consegue viver exatamente tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas a gente tem que se colocar a viver. Nem que for o mínimo. Nem que for um pouquinho. E do momento que a gente começa a viver, a nossa vida também começa a melhorar. Começa a melhorar intimamente. Principalmente essa parte emocional. Aí todas aquelas dificuldades, nós vamos se tornando mais fortes para superar. É esse o consolo que Jesus veio ensinar, que veio nos trazer. Nós temos dificuldade? Sim. Nós temos muita dificuldade. Nós temos que passar por essas dificuldades. Só que também Ele prometeu para nós que Ele vai estar sempre segurando na nossa mão. E que nós vamos vencer.
e que todo mundo que está aqui na Terra vai evoluir. Ninguém vai deixar de evoluir e de chegar perto de Jesus. Não vou falar perto de Deus, que Deus é muito grandioso, né? Mas nós vamos chegar mais próximos de Jesus nessa evolução nossa. Então, que com essa reflexão, que nós possamos buscar no nosso íntimo, né? Aquilo que está nos afastando da nossa verdadeira felicidade, que não é aquela felicidade passageira que a rede social e a mídia apresentam para nós, mas aquela felicidade que nos vai levar mais próximo de Deus, que vai nos ajudar a evoluir para uma vida espiritual, e que na hora da gente prestar as nossas contas, que nós estejamos preparados, né? E possamos chegar no plano espiritual melhores do que nós, de quando nós voltamos para cá. Então vamos pensar na cartinha, né? Que nós temos que responder e pensar em como é que a gente vai responder essa cartinha. Qual que é o sentido da nossa vida e aonde é que a gente tem e precisa melhorar ou fazer alguma coisa diferente, né? Para que a vida também das pessoas que estão perto de nós, que às vezes não é nem nós, mas aquelas pessoas que convivem conosco também possa sentir essa melhora. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, gente. Agora vamos passar para a oração final e depois para os passos, né? Obrigado pelas suas palavras, pelos comentários dela na noite de hoje sobre o sentido da vida, né? E muitos de nós realmente estamos vivendo aí no mundo e não sabemos ainda o sentido real daquilo que Deus preparou para nós. Com certeza não está nas coisas materiais. Então, o sentido da vida para nós é procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Sem Jesus, a nossa vida, Jesus é para nós como se fosse uma bússola, né? Sem Jesus, a nossa vida fica sem rumo, sem sentido. E lembrando sempre que a nossa felicidade é do tamanho e da medida da felicidade que nós proporcionamos aos nossos irmãos. Então, quem quer ser feliz, faça o seu irmão também feliz. É daí que vai vir a sua alegria e a sua felicidade. Nós vamos fazer uma prece, os passes, depois tem um chá lá no fundo, para todos nós. Nesse instante, com o pensamento elevado de Jesus, a Deus nosso Criador, a Maria de Nazaré, aos Espíritos amigos que
Nós agradecemos a Deus a oportunidade abençoada da noite de hoje, em que aqui reunimos semanalmente com o intuito de aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, que tanto nos tem ajudado nas nossas dificuldades, nas nossas incompreensões. Que Jesus possa nos envolver, todos os encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, na energia do seu amor, transmitindo a cada um que aqui está na noite de hoje os fluidos de que nós tanto necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que possamos também, nesse instante, envolver os doentes, para que eles também sejam, nesse instante, alcançados pela mão amiga de Jesus, onde quer que eles se encontrem, especialmente aqueles que estão nesse instante, clamando a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos, a ajuda para passar pelas dificuldades que eles estão passando no momento, para vencer as provações tão difíceis que muitos de nossos irmãos estão passando, muitos estão desencarnados, abandonados. Que eles possam, nesse instante, com essa energia de amor, transformar a noite de todos eles para melhor. Eles sintam um alívio muito grande nas suas dores e nos seus sofrimentos, transmitindo a eles a fé e a esperança de que dias melhores virão. Que a paz e o amor do Cristo Jesus